Eles chegam quando o mundo desmorona em segundos. Sirenes cortam madrugada, portas batem, mãos treinadas lutam contra o relógio enquanto uma vida espera por um gesto. Não há holofotes, não há plateia, apenas o chamado urgente, a rádio chiando e a decisão que pode mudar tudo. Este é o universo do SAMU. Profissionais que enfrentam o caos com calma, que transformam pânico em cuidado e medo em esperança. Prepare-se para entrar onde a urgência dita as regras, conhecer quem faz o resgate de uma missão e ouvir histórias que provam: heróis existem, heróis sem capa. O ser humano comum vive em um estado de negação constante sobre a própria fragilidade. Nós acordamos, tomamos nosso café, planejamos a semana e reclamamos do trânsito. Tudo sobre a ilusão de que o amanhã é uma garantia. Mas, em algum lugar da sua cidade, neste exato segundo, o mundo de alguém acabou de desmoronar. Um estalo de osso, um chiado no peito, um desvio brusco no volante. O tempo, que antes era uma medida de tédio, torna-se o recurso mais escasso e valioso da Terra. Nos próximos minutos você vai conhecer nossos heróis das metrópoles. São médicos, enfermeiros, técnicos, motoristas, sempre prontos para oferecer uma esperança para alguém no momento de caos. Quando esse limite é atingido, quando a biologia falha e a física castiga, a última linha de defesa não vem do céu com poderes sobrenaturais. Ela vem por terra, sobre 4 rodas, guiada por homens e mulheres que decidiram fazer do caos a sua moradia. Eles são o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Apesar dos desafios enfrentados pelos profissionais, esses heróis sem capa saem para mais um atendimento. Os desafios estruturais e operacionais desestimulam, mas não param esses profissionais. Desafios diversos como recursos insuficientes. Em muitas localidades faltam ambulâncias, equipamentos ou profissionais suficientes para cobrir a demanda. Infraestrutura, estradas em más condições e áreas remotas que dificultam o acesso. Financiamento, a manutenção de um serviço de qualidade exige investimento contínuo em veículos, insumos e capacitação. Violência urbana, atendimentos em áreas inseguras expõem equipes a riscos, exigindo protocolos específicos de segurança. Sobrecarga de chamadas. A central recebe chamadas de vários graus de gravidade e a priorização nem sempre é simples quando os recursos são limitados. Nesse momento, temos que falar de um crime que atrapalha e muito o trabalho do SAMU: o trote. Inúmeras chamadas com a intenção de gerar risadas de um lado da linha, em algum outro lugar aguardando estar um ser humano, esperando ser atendido. A ideia que quero passar é inegociável: trote é crime, e ponto. Esses obstáculos não diminuem a dedicação das equipes, mas mostram a necessidade de políticas públicas efetivas, planejamento e investimento para que o serviço funcione com eficiência máxima. Tudo começa com 3 dígitos: 192. Mas o que acontece entre o seu desespero ao telefone e a chegada da equipe na sua porta? Aqui reside o cérebro da operação, a central de regulação. Muitos acreditam que o SAMU é apenas um serviço de transporte. Venha logo buscar o meu pai. Por que a demora? O que a maioria não entende é que o SAMU é um hospital sobre rodas. A inteligência por trás do chamado é o que avalia os cenários e assim decide quem é atendido com prioridade. Existe o TARME, Técnico Auxiliar de Regulação Médica, que filtra o trote da realidade. Existe o médico regulador, que à distância precisa diagnosticar a gravidade apenas pelo tom de voz e pelos detalhes fornecidos por alguém que está em pânico. Isso tudo para um atendimento mais eficaz. Quando o rádio toca na base, não há tempo para debates. O café é deixado pela metade. O sono é interrompido no meio de um sonho. Em menos de 60 segundos, o motor precisa estar ligado. A partir daí, o condutor socorrista assume o papel de um mestre da estratégia. Ele precisa prever o movimento dos carros, ler o fluxo das ruas e garantir que a equipe chegue viva para poder salvar outra vida. Em sua cabeça, um GPS dinâmico com conhecimento de ruas, carros, fluxo, previsibilidades. Chegar ao local é apenas metade da batalha. O cenário da rua é o pior consultório médico do mundo. É escuro, é barulhento, muitas vezes é perigoso. Há familiares gritando, curiosos filmando com celulares e às vezes a própria violência que causou o ferimento ainda está presente no ar.
Aqui, o socorrista precisa de uma habilidade que não se ensina plenamente em livros: a visão de túnel seletiva. Ele precisa ignorar o caos externo e focar no protocolo ABCDE do trauma: via aérea, respiração, circulação, incapacidade neurológica, exposição. O caso do silêncio da linha férrea. O resgate em local de difícil acesso e a luta contra o relógio biológico. Madrugada de terça-feira, 3h14 da manhã. O rádio range, atropelamento por composição ferroviária. A equipe sabe o que isso significa. O metal não perdoa a carne. Ao chegarem, a ambulância não consegue acessar o local. Eles precisam desembarcar e correr pelos trilhos, carregando pranchas, desfibriladores e mochilas de 20 quilos, guiados apenas pela luz das lanternas. O silêncio do local é cortado apenas pelo chiado do rádio e pelo som do vento. Quando encontram a vítima, o cenário é desolador. É um jovem. Ele está consciente, mas o choque hipovolêmico, a perda massiva de sangue, está fazendo sua consciência apagar como uma vela no vento. O médico olha para o enfermeiro, não há tempo para a anestesia completa. É uma decisão de campo. Ou agem ali mesmo na terra batida e no óleo de trem, ou o jovem não chega à próxima curva. Enquanto a equipe estabiliza a hemorragia, ouve-se ao longe o som de outro trem se aproximando em um trilho paralelo. A vibração do chão aumenta o pânico da família que observa de longe. Cada segundo ali é um flerte com a morte. O resgate termina com a equipe carregando a prancha por 500 metros de terreno irregular. O suor queima os olhos, os músculos gritam, mas a vida foi segurada por um fio, e esse fio não rompeu. O caso do primeiro grito. A pressão de um parto de emergência em um ambiente caótico. Nem todo chamado é sobre a morte. Alguns são sobre a chegada caótica da vida. Central de regulação. Gestante em trabalho de parto ativo via pública. O condutor acelera. O trânsito de meio-dia é um muro de aço que se recusa a abrir. Dentro da USA, unidade de suporte avançado, o silêncio é tenso. Eles sabem que o parto no asfalto é o pesadelo de qualquer protocolo de higiene. Ao chegarem, a mãe está no banco de trás de um carro popular, sobre um sol de 35 graus. O pânico nos olhos dela é absoluto. O médico percebe que o cordão umbilical está enrolado no pescoço do bebê. O suspense atinge um ápice. A criança nasce, mas não chora. O mundo para. O barulho das buzinas ao redor desaparece para a equipe. Só existe aquele pequeno corpo azulado e o esforço frenético de reanimação neonatal. 10 segundos, 20 segundos, parece uma eternidade. Então, um choro agudo e estridente rasga o ar pesado daquela avenida. O médico sorri por trás da máscara. O enfermeiro limpa o rosto. Naquele momento, no meio de uma cidade fria e indiferente, o SAMU foi o portal para uma nova existência. A glória deles não está nos jornais, mas no primeiro fôlego daquela criança, e de muitas outras pelo Brasil afora. O caso do inimigo invisível. O risco de vida que a equipe corre ao entrar em cenários de crime ou surtos. Noite de sábado. O chamado parece simples, mal súbito em residência. Mas ao cruzarem o portão, o clima muda. O ar está pesado, não há choro, não há gritos. Apenas uma porta entreaberta e o som de uma televisão ligada em um volume muito alto demais. A equipe entra cautelosamente. O técnico de enfermagem nota algo estranho. Marcas na parede. De repente, o paciente surge das sombras. Não é um mal súbito, é um surto psicótico violento, e ele está armado com uma faca de cozinha. O herói sem capa, aqui, não precisa apenas de técnica médica, ele precisa de instinto de sobrevivência. Eles recuam, usando a própria maleta de equipamentos como escudo, enquanto tentam desescalar a situação com a voz, sem perder a humanidade. A polícia chega. A situação é controlada, mas o coração do socorrista demora horas para voltar ao ritmo normal. Eles limpam o sangue do chão de alguém que tentou feri-los. No fim da noite, eles se sentam na base, tomam um café frio e não dizem nada. Eles sabem que no próximo chamado, a porta pode esconder algo ainda pior, mas eles vão atender. Eles sempre atendem. O silêncio do herói. Mas e quando as luzes apagam?
E quando a sirene silencia e o paciente é entregue no hospital? É aqui que o roteiro da vida real fica pesado. O uniforme do SAMU é uma armadura, mas quem o veste é humano. Esses profissionais carregam consigo uma biblioteca de fantasmas. Eles lembram do cheiro do sangue, do olhar de uma mãe que perdeu o filho, do som do último suspiro de um idoso. Muitas vezes, eles voltam para casa, abraçam seus próprios filhos e não conseguem explicar por que estão chorando. A sociedade exige que eles sejam máquinas, que sejam heróis inabaláveis, mas quem socorre o socorrista? O índice de burnout, depressão e estresse pós-traumático na categoria é alarmante. Eles enfrentam o desrespeito de motoristas que não dão passagem, a falta de estrutura em hospitais superlotados. Apesar de tudo, do cansaço crônico, dos baixos salários em muitas regiões, do perigo constante, por que eles continuam? Porque alguém escolheria viver o pior dia da vida de outras pessoas todos os dias? A resposta está no milagre do retorno. É aquele momento em que um monitor cardíaco volta a bipar após minutos de silêncio. É o primeiro choro de um bebê que nasceu dentro da ambulância porque não houve tempo de chegar à maternidade. É o aperto de mão de um sobrevivente que, meses depois, vai até a base apenas para dizer: "Obrigado por não terem desistido de mim." Esses momentos são o que chamamos de combustível de alma. Eles não precisam de estátuas. O maior troféu de um profissional do SAMU é ver o paciente que entrou em código sair do hospital caminhando semanas depois. Chegamos ao fim desta jornada, mas a jornada deles nunca termina. Enquanto você assiste aos créditos deste vídeo, uma equipe do SAMU em algum lugar do Brasil está fechando as ambulâncias e saindo para mais um chamado. Eles não sabem o que vão encontrar. Eles não sabem se voltarão para o jantar, mas eles vão. Eu sou o Mago, e este foi o nosso tributo aos verdadeiros gigantes do asfalto. Heróis sem holofotes, sem capas, sem plateia. Porém, fica aqui o meu singelo agradecimento. Se você se emocionou com essa história, compartilhe. Faça com que o trabalho desses heróis seja visto por mais pessoas. Até a próxima emergência e que você nunca precise deles, mas que se orgulhe de saber que eles estão lá.